Olá, está no ar mais um Saber Direito Debate. A nossa conversa de hoje é com o advogado especialista em Direito Constitucional e apaixonado pela docência, Márcio Moraes de Souza. Seja bem-vindo, professor Márcio. Obrigado. Professor, foram 5 dias lecionando aí no Saber Direito. E isso já é assunto antigo para o senhor, né? Desde os 23 anos é professor? Exato. Comecei bem novo, né? E é sempre importante falar isso, né? Sou professor por opção, né? Fiz direito já tendo como opção ser professor. Desde quando decidi lá no início, eu gostaria de fazer história, sempre brinco com a minha mãe muito, né? Que minha mãe falava assim, não vai fazer história que você vai acabar sendo professor. Fiz direito e acabei aqui da mesma forma, né? Sou professor porque amo essa profissão e pretendo fazê-la enquanto tiver forças. Muitos advogados que passam por aqui, a gente brinca que a advocacia é uma herança de família. A sua já é diferente, é ser professor, né? Exato, né? Advogados não existiam na família até a minha geração, né? O meu primeiro primo advogado é o André Lopes, que também já participou aqui do Saber Direito, também professor. E seguimos sempre essa linha da docência, seja no direito, seja em qualquer outra área, a herança de família é a docência. Hoje está fora das salas de aula, está mais como um gestor de uma instituição de ensino superior. Planeja voltar para dentro de uma sala, não? Planejo voltar para a sala de aula, mas agora dentro do estrito senso. Né? Planejo dar aulas no mestrado, no doutorado, porque tenho como objetivo agora trabalhar com pesquisa científica dentro da área do direito e para isso venho me preparando, venho estudando, para que um dia possa voltar à sala de aula, mas para fazer esse trabalho mais pesado, de pesquisa e de aprofundamento na área. O que te motiva na educação? O que me motiva na educação é a possibilidade de fazer diferença. Quem acompanhou minhas aulas durante essa semana pôde perceber que o meu discurso é sempre pró-diferença, pró-reflexão. Eu acredito sim que o direito é uma arma maravilhosa para que possamos ser diferentes no dia de hoje, para que possamos ser diferentes no dia de amanhã. Dentro da aula, eu comentei sobre um autor que é John Rawls, né, e falava lá sobre o véu da ignorância. Né? Então, que a gente coloque esse véu da ignorância para que, despidos do que achamos ser o certo, decidamos pelo que realmente é certo. O senhor acredita que o direito pode também fazer uma diferença? Acredito que não só pode, como deve fazer diferença. E é isso que cobro de todos os meus alunos e todos que já passaram numa sala de aula comigo, é que façam a diferença. E que o direito seja realmente essa força motora da diferença. Né? Então, o aluno do direito, a pessoa que esteja afeta ao direito não pode ter preconceito, não pode ter discurso bobo, não pode se apegar a falácias. Pelo contrário, tem que sempre estar buscando a verdade. O senhor me contou, antes da gente começar aqui o nosso debate, que estava estudando até para seguir carreira na magistratura. Por que essa desistência? Exato. Eu estava bem quente, estudando 14, 16 horas por dia, né? Para a magistratura. Foi quando eu recebi um convite para voltar a dar aulas. Né? Em um primeiro momento eu achei que conseguiria conciliar o estudo com isso, mas a paixão falou mais alto e eu acabei optando por ficar só na docência. Não me arrependo, né? E é isso. A magistratura é uma carreira maravilhosa, eu acho que é uma carreira vocacionada como a professoralidade, o ser professor, o ser docente, mas que hoje eu optei por essa outra carreira, poderia ter optado por ambas, mas eu quero ser professor em tempo integral e é isso que eu faço. E por hoje trabalhar como gestor é exatamente por isso, para que os professores que trabalhem comigo tenham a possibilidade de ser professor em tempo integral. Professor, e você vê nos seus alunos essa paixão, essa vontade de serem professores, não? Sim, e isso eu faço questão de incentivá-los a todo momento. Não existe profissional do direito que não seja educador.
Então, se você vê um grande advogado, com certeza ele é um grande educador. E se não é, é porque não tem tempo de ser. E se não é ainda, é necessário que arrume tempo de ser. Porque não adianta nada você beber na fonte do direito, se tornar um grande advogado, um grande juiz, um grande promotor e não seguir em frente com esse conhecimento, passando para o próximo. Nas colações de grau que eu realizo hoje como diretor, eu sempre falo isso. Eu falo que o ciclo só se finda quando o aluno volta como professor. Aí sim, quando o aluno sai, estuda, faz mestrado, faz doutorado e volta para a cadeira de professor, aí sim o ciclo perfeito se fechou, pois o aluno voltou para ensinar o próximo aluno. O senhor me confessou também que é um apaixonado por estudar, pelos estudos, pelo conhecimento. Gosta muito de escrever artigos científicos, né? Exato. Hoje, por conta do mestrado e por conta da vida que levo, a ideia é escrever sempre mais e mais artigos científicos. Agora foi aceito um artigo meu com o professor Matheus Passo Silva num congresso internacional em Portugal e sempre escrevendo artigos científicos. Por quê? Porque acredito que o artigo científico, por ter uma validação da comunidade científica, de ter uma avaliação cega de um professor que não sabe quem está avaliando, ele tem um poder de penetração maior no mercado jurídico e um poder, é claro, de maior importância, já que o livro, se você não é um grande autor ou se você não tem o devido cuidado, você pode escrever qualquer coisa e publicar um livro e acabar prejudicando pessoas que querem aprender. Então, assim, pretendo escrever livros? Sim, pretendo escrever livros, mas quando tiver vários artigos publicados, e aí sim ter um arcabouço jurídico que viabilize um livro e uma teoria que caiba em um livro. Nesses artigos, o assunto sempre direito constitucional? Não. Eu tenho um professor que trabalha comigo que sempre fala que quem tem área é goleiro, né? Então, que a gente tem que ter cuidado de não ficar restrita a uma área. Então, eu escrevo muito sobre alguns temas, né? Então, eu escrevo muito sobre direito constitucional, sobre filosofia do direito, né? Escrevo também sobre administração, geração Y, né? Que são coisas que eu trabalho na minha profissão. E sempre que posso, flerto com algumas outras áreas do direito, com a minha esposa principalmente, que é professora de Direito do Trabalho, a gente acaba escrevendo algumas coisas junto. Se considera um apaixonado pela filosofia do direito? Com certeza, né? Eu iniciei um mestrado em Direito Público e depois de fazer a disciplina de Filosofia do Direito, percebi que estava no curso errado e migrei para a filosofia e é isso. Hoje me considero um grande apaixonado pela filosofia. Acho que o direito sem filosofia é lei morta e se a gente se apegar só aos códigos, sem estudar os grandes autores, a gente vai acabar repetindo erros que vêm sendo repetidos seguidamente. Doutor Márcio, nossa conversa está muito boa, mas a gente vai parar um pouquinho, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo e você não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. A nossa conversa de hoje é com o professor e advogado Márcio Moraes. Professor, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a sua vida. Vamos falar agora do ensino do direito. Como o senhor analisa a docência? Eu analiso a docência como a parte mais importante de um complemento, né? Hoje a gente tem teorias muito mais modernas que dizem que o professor não é a chave principal da aprendizagem, é só uma ferramenta. O aluno aprende sozinho. A gente vem evoluindo e isso é importante demais, de entender que o nosso aluno hoje aprende com a internet, ele assiste o Saber Direito, ele assiste a TV Justiça e ele tem acesso a uma quantidade enorme de informações. E por ter essa quantidade enorme de informações, talvez o professor que ainda acredite ser o centro da atenção e ser o centro do ensino, talvez peque. E peque por quê?
porque hoje ele é só uma ferramenta do aluno, uma ferramenta para conduzir o aluno ao aprendizado. Então, por isso, eu acho sim o professor importante. Não mais o mais importante, mas importante nesse processo de aprendizagem que faz todo sentido quando o aluno parte do pressuposto que quer ser melhor e quer aprender. Então, acredita que ser necessário uma mudança, uma atualização no ensino jurídico? Perfeito. Não só acredito, como a instituição que trabalho defende isso e, por estar lá, acredito nisso cegamente e já tive contato com vários professores de outras instituições de ensino, aqui de Brasília, de fora do país, que dizem isso. Nós precisamos nos atualizar. É impossível que ainda no século XXI acreditemos que o professor com um lápis, um caderno, um quadro branco, falando sem cessar, seja o ápice do ensino no país. Pelo contrário, é do contato humano que a gente aprende, é da conversa entre a gente que a gente aprende. Então, numa conversa dessa, talvez você aprenda mais comigo do que assistindo 5 aulas no Saber Direito, porque aqui é uma troca, e se há uma troca, há um interesse da sua parte, há um interesse da minha parte em fazer com que isso se torne uma verdade. Existe um ensino ideal ou acredita ser necessária uma análise mesmo daquele ambiente, daquela sala de aula específica? Exato. Eu acho que o grande professor hoje é aquele que consegue entender a sua turma e as suas dificuldades, né? Eu trabalho hoje em uma faculdade que é uma faculdade de periferia, né? Aqui em Brasília, quem não conhece, nós temos a capital, que é o plano piloto, e temos cidades satélites. Nas cidades satélites existem as pessoas de renda menor, não de baixa renda, mas de renda menor. Então, quando eu dou acesso a essa pessoa, eu tenho que entender que ele não é o aluno pronto que vai para a UNB. Ele é o aluno que precisa de mais ajuda para se tornar pronto. Ele terá a capacidade de brigar por uma vaga lá na frente em pé de igualdade? Sim, desde que o professor, despido de todas as suas arrogâncias, despido de todas as suas idiosincrasias, chegue lá e se abandone no colo desses alunos para fazer dele o melhor aluno possível. E já são alguns anos dentro de salas de aula. O senhor analisa que já houve evolução, mudanças? Acredito que a mudança é diária e visível, né? Então, o aluno que eu tive há quase 10 anos atrás, quando comecei a dar aulas, né? Eu tenho 32 anos, talvez não seja mais o aluno que eu dê aula hoje. Hoje o aluno evolui a olhos vistos e eu também evoluí. Então hoje, há 10 anos, 5 anos atrás, eu entrava na sala com a ideia de que quanto mais alunos reprovassem na minha matéria, melhor professor eu era. Hoje eu entro na sala com a ideia totalmente contrária a isso. Quanto mais alunos reprovam na minha matéria, mais eu sei que eu não fui um bom professor. Porque a ideia não é reprovar, é ensinar. E a reprovação demonstra que, em algum momento, eu falhei com aquele aluno. E se a gente consegue entender isso, a gente consegue sim ser professor e ser bom professor. O senhor também tem experiência em vários cursos preparatórios. Como você analisa esse ensino? Exato. Eu me afastei um pouco do ensino preparatório durante um tempo e voltei porque eu comecei a ficar incomodado, mas depois entendi que são mundos diferentes. No ensino preparatório, a gente está preparando o aluno. Então, é preparatório, eu preparo ele para uma prova. Então, o que eu falo de liberdade e igualdade aqui em 2 horas, lá eu falo em 5 minutos. Eu falo, vamos lá, gente, igualdade é isso, liberdade é isso, vamos para frente. Então, durante muito tempo, eu achei que eu estava maculando o ensino, que eu estava sendo um mau professor, porque aquilo não era só aquilo, mas é o que caía na prova. Então, hoje eu consigo entender que são 2 universos diferentes e necessários. Enquanto a universidade, a faculdade, o centro universitário te faz pensar, o cursinho te faz
relembrar e direcionar esse conhecimento para aprovação em uma prova de determinada banca. Pelo que o senhor acabou de falar para a gente, eu percebi um pouquinho essa paixão pela filosofia, né? Sim. Filosofia é a base de tudo hoje na minha vida. Eu comecei a ler filosofia com 14, 13 anos de idade. Então, as maiores leituras que eu faço hoje são filosofia e física quântica, eu gosto. Então, sempre que eu estou de bobeira, é o que eu estou lendo. Áreas bem diferentes. Como eu disse, sempre áreas diferentes para que a gente tenha algo que seja importante para a gente e algo que seja algo para a gente descansar a mente, né? Então, a filosofia é algo importante para mim, né? Como eu vou me portar como ser humano, como eu vou me portar diante das pessoas, né? Tem uma frase que hoje, em respeito aos psicólogos, eu já não acho tão boa, mas em respeito à profissão, mas que diz que se todos nós conhecêssemos profundamente a psicologia, a filosofia, talvez o mundo não precisasse de psicólogos, porque nos conheceríamos como um todo. E o senhor sempre prega em sala de aula essa questão de conhecimento amplo? Exato. Sempre, principalmente com os meus alunos orientandos no TCC. Então, sempre um conhecimento amplo. Então, eu já orientei monografias falando de morte baseadas no Alto da Compadecida. Então, sempre trazendo a literatura para o direito, trazendo a física para o direito, para que a gente não fique preso em uma bola, uma redoma de vidro, achando que o direito é mais importante que o resto. O direito é um complemento que deve permear tudo. O senhor falou em literatura e esse será o nosso assunto do próximo bloco aqui no Saber Direito Debate. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente traz dicas de livro. A gente volta já já. Voltamos com o Saber Direito Debate e as dicas de livro de hoje foram trazidas pelo professor Márcio Moraes. Vamos falar um pouquinho deles, professor? Vamos. O primeiro, o senhor me contou que citou ele muito nas aulas durante a semana. O Direito da Liberdade, a leitura moral da Constituição norte-americana. Exato. Esse livro é um livro do Ronald Dworkin, um autor que trabalhamos durante toda a semana com ele, né? Junto com John Rawls lá. Nesse livro, A Leitura Moral da Constituição Americana, eu escrevi um artigo, está para ser publicado sobre ele, falando exatamente uma leitura escrevi junto com um aluno, se o julgamento do mensalão foi uma leitura moral. E o que seria a leitura moral, né? Seria se a Constituição lá norte-americana é feita uma leitura moral, uma leitura jurídica. E ele defende que é feita uma leitura moral e que ele concorda com essa leitura, é o que traz esse livro para a gente. Essa segunda dica, Curso de Direito Constitucional, do autor Bernardo Gonçalves Fernandes. O senhor falou que ele não é muito usado, mas que o senhor acredita ser um excelente livro. Exato. O livro do Bernardo é maravilhoso para quem está iniciando no estudo do direito. É um livro que consegue misturar ali uma profundidade com uma não profundidade necessária. Eu acho ele o melhor livro de constitucional para iniciantes hoje e recomendo assim de olhos fechados, um ótimo livro. Mas somente para iniciantes, não? Também para quem já está bem avançado no curso de Direito, né? E quem tem curiosidade, é um livro maravilhoso. Outro livro, Da Ética à Bioética. O senhor me falou muito bem desse livro. Falei e falo bem, né? Esse livro é do professor doutor Álvaro Valls, né? Meu orientador no mestrado e que é um dos maiores tradutores aí do nosso país e um dos grandes filósofos. Nesse livro da ética, a bioética, ele vai falar da ética mesmo filosófica e da bioética, que seria a ética da vida, né? Então é um livro pequeno, curto e que vale muito a pena a leitura, é um livro para ter na cabeceira para a gente que gosta de filosofia e que acha que devemos ter uma vida ética. É um livro de consulta diária. Então, não somente para os alunos de direito, mas para qualquer pessoa. Perfeito. É um livro para qualquer pessoa que recomendo de coração. Então, vamos à última dica, o direito constitucional e os desafios do século XXI. Por que esse livro, professor? Recebi esse livro recentemente, vindo de Portugal, né? Foi uma organização do professor Jorge Miranda,
tem participação aí de um grande amigo, professor Matheus Passos Silva, que é um grande constitucionalista, formado, está terminando o doutorado dele lá, e achei os artigos de uma profundidade maravilhosa e para consulta, para monografia, para consulta e profundidade dentro dos temas de direito constitucional que ele se propõe, é um livro maravilhoso. E por isso faço questão de recomendar que, dentro também do nosso direito português, temos muito a aprender com os nossos co-irmãos. O senhor falou que um livro de consulta, então o aluno não precisa ler esse livro do começo ao fim? Não, né? Então, assim, ele é um livro de compilação de artigos, né? Como a gente disse, artigos científicos. Então, pegar o livro, achar um artigo que lhe apeteça, que lhe faça bem, e ler, e seguir em frente, e usar aquilo como uma consulta para um trabalho, para uma monografia, para uma tese, e assim por diante. O senhor me contou que também já escreveu alguns livros, mas que a paixão continua pelos artigos científicos. Sim, já escrevi 2 livros, né? Um livro de noções de direito constitucional, um livro muito bom, com a profundidade necessária para quem está iniciando. Esse sim, bem para o início, né? É um livro de consulta, deve ter ali umas 150, 200 páginas. Um livro muito bom. E também escrevi um sobre noções do direito do idoso. Também um livro curto, para que as pessoas tenham uma noção geral desses direitos. São livros que eu tenho um carinho enorme, é claro, saíram aqui do meu árduo trabalho, mas ainda assim acho que a leitura cega dos artigos científicos dão a eles uma seriedade mais completa do que os livros. E é isso. São livros publicados online? Exato. Não, foram livros publicados para cursos específicos, né? Então, eles têm a versão impressa, mas na maioria foi publicado de forma online para que os alunos tivessem acesso a esse material, né? Então, as versões impressas estão nas bibliotecas, né? Nem eu fui lá buscar o meu, né? Para que a gente tenha sempre esse acesso e tenha esse registro. Mas, quando escrever um bom livro, um grande livro, faço questão de vir lançar aqui com vocês, prometo. Professor Márcio, e esse acesso mesmo à internet dos alunos, o senhor acha que contribui ou às vezes atrapalha um pouquinho? Sempre contribui a partir do momento que o aluno utiliza para o aprendizado, né? Então, assim, no meio acadêmico há alguns preconceitos que precisam ser superados. Wikipédia, eu tenho preconceito contra a citação, mas não tenho preconceito contra a leitura. Então, se um aluno me lê a Wikipédia lá antes de ir para a minha aula, ok. Ele já vai com pelo menos uma base do que eu vou ensinar. Então, assim, a gente precisa ter cuidado para não pintar as coisas com tons fortes demais e fazer com que o aluno, então se eu não posso ler o Wikipédia, então também não vou ler nada, né? Então, assim, os livros são importantes, mas os artigos são mais. Como eu tenho acesso a artigos, tem que entrar no portal da CAPES, tem que entrar no portal das grandes universidades, tem que olhar a nota dos cursos e olhar os artigos que são produzidos. Tem que ler em inglês. Aluno de direito não pode se contentar em ler em português. As grandes obras estão sendo escritas em inglês e eu não estou defendendo aqui artigos americanos, mas em inglês. Então, artigos de todo mundo, da Alemanha, da Inglaterra, claro, da França, são escritos em inglês. A gente precisa ler em inglês para que avancemos. Não podemos esperar que a boa vontade de alguém traduza esse artigo para que a gente tenha acesso a esse conhecimento. Mas autores que o senhor queira citar? Eu gosto muito do John Rawls, citei durante as aulas, né? É um autor que tem que ser de cabeceira. Professor, eu li e discordei, que bom, que bom. Eu não estou te indicando um livro para que você coloque na sua cabeceira e acredite que aquilo seja uma verdade, mas que você leia e critique e ache falhas, porque é isso o direito. Giorgio Agamben também citei durante as aulas, um italiano, ainda está vivo, maravilhoso, escreve muito. Gosto muito de um autor chamado, uso ele na minha tese,
chamado Alexis de Tocqueville, também citei nas aulas, tem que ler A Democracia na América. São livros, e os clássicos, claro, Platão, Aristóteles, com parcimônia. Leia os modernos e leia os clássicos com parcimônia hoje. Professor, nossa conversa chegou ao fim e a gente gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite durante toda a semana, de ter lecionado no Saber Direito e hoje aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês durante toda essa semana. Espero ter acrescentado alguma coisa em todos os nossos alunos aqui e espero encontrar vocês mais vezes aqui na TV Justiça. E o Saber Direito Debate de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. Se você tem sugestões ou dúvidas, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Para conferir nossa programação completa, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.